Aleluia! Tem alguém feliz com Jesus aí? E Jesus está feliz com quantos? Amém, pessoal. A gente já vai voltar a brincar bastante, mas agora é o momento de mais seriedade. Vamos tentar receber algo de Deus e também entregar algo para Ele. Antes de eu começar, eu queria falar que eu não sei o que ensinaram para vocês, mas quando eu recém me converti, eu tinha aprendido que Evangelho era melhor definido por bênção, vitória, mas no decorrer da minha caminhada eu aprendi que não são essas coisas, na verdade, que melhor definem o Evangelho. A palavra que melhor define o Evangelho seria algo como renúncia. O Evangelho tem muito mais a ver com renúncia, eu preguei isso no Evangelho dessa igreja brasileira, tem muito mais a ver com perder do que com ganhar. Na verdade, o Evangelho é como se fosse uma forma. A forma é o caráter de Jesus. E tudo que não está dentro desse caráter tem que ser cortado. E cortado do jeito, às vezes, doloroso, às vezes não tanto. Mas nós temos que ser moldados conforme o caráter de Jesus. Eu ouvi o pastor falar uma vez que somos nós que temos que nos converter a Jesus, porque Jesus nunca vai se converter a nós. Amém? Então vamos. Você que trouxe a sua Bíblia, alguém trouxe Bíblia, meu Deus? Vamos pegar a Bíblia do smartphone. Tanto faz, mas abra ela em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler no versículo 24. Queria pedir para a produção. Acharam? Mateus, não acharam, segue de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 24. Então não se assustem. Se a palavra for um pouco dura, ninguém vai sair correndo, prometo. Palavras do próprio Senhor Jesus, e ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, vocês não podem servir a Deus e ao diabo, vocês não podem servir a Deus e à prostituição, vocês não podem nem mesmo servir a Deus e a si mesmos. Pode sentar, por favor. Esse é um versículo bastante conhecido, provavelmente todos vocês já conhecem, mas o que eu acho estranho é que, apesar de ser um versículo muito conhecido da igreja, ele não é muito visto na vida dos irmãos. Porque o que é servir a dois senhores? Servir a dois senhores, na verdade, é algo como se você viesse aqui no culto, no domingo, e levantasse suas mãos para adorar a Deus. E a mesma mão que você levanta para adorar a Deus, quando você chega na sua casa, depois do culto, você usa para cometer pecado, para roubar alguma coisa de alguém. É como se os mesmos olhos que você vê e fecha para orar são os mesmos olhos que o camarada usa para assistir pornografia depois. É como se os mesmos pés que diz na palavra de Deus que são formosos por pregarem as boas novas, os mesmos pés que vêm para a igreja são os pés que correm para lugares. Às vezes as pessoas aqui da igreja não podem saber que vocês foram, porque afinal de contas vocês têm que esconder do pastor. Não precisa esconder de Deus, mas tem que esconder do pastor. Então servir a dois senhores é algo como isso. É quando a gente vive para Deus, mas ao mesmo tempo vive para outras coisas. Às vezes vive por dinheiro, ao mesmo tempo vive para um namorado, para uma namorada. É aquele que gosta de ficar com Deus quando Deus agrada a ele, mas quando Deus pede a renúncia, que é aquilo que eu falei no começo, a pessoa já prefere o pecado. Deus é bom até um certo ponto. Até que o Evangelho é verdadeiramente pregado, a pessoa ela acaba se afastando, né? Então, é estranho, porque eu comecei a perguntar, poxa, todo mundo conhece esse versículo, por que as pessoas servem a dois senhores, então? E eu cheguei a uma conclusão bem interessante, que nós servimos a dois senhores, na verdade, porque muitas vezes servir a Deus é chato. É chato, é muito chato. É chato servir a Deus. E eu não estou ironizando aqui de verdade. É muito chato servir um Deus que é santo, quando eu gosto de me
É muito chato servir um Deus que é misericórdia quando eu vejo um mendigo na rua e quero passar pelo outro lado, não quero passar perto dele. É muito chato servir um Deus que é amor quando eu quero brigar com meus pais, quero brigar com a minha família. É muito chato servir um Deus que ama mais o outro do que a si mesmo, porque eu vou ter que parar de guardar o meu dinheiro, vou ter que dar para as pessoas, vou ter que parar de comprar aquela roupa que eu tanto queria, porque ao mesmo tempo que eu estou comprando aquela roupa, tem uma pessoa que é meu irmão, que está passando fome, não tem o que comer. É muito chato servir ao Deus que é justiça, quando eu gosto de colar uma prova, quando eu gosto de passar um sinal vermelho, quando eu gosto de enganar as pessoas. É terrível servir um Deus que é verdade, quando esse Deus, quando eu quero contar mentira para alguém, quando eu quero tirar vantagem de alguém. É muito chato, porque esse Deus vai estragar tudo. Porque esse Deus de amor, esse Deus de compaixão, ele vai fazer com que eu atravesse a rua e abrace uma pessoa que está fedorenta, está toda mal papinha. Não é porque o Deus de bondade é o Deus que vai fazer com que as pessoas me xinguem e eu tenho que ficar quieto como um trouxa, como Jesus ficou uma vez. Esse Deus estraga tudo. Esse Deus de pureza, esse Deus de santidade, é o Deus que vai fazer com que eu tenha que cancelar os planos com a menina que estava marcando. Puxa vida, esse Deus que é puro, vai fazer com que eu pare de fazer algumas coisas que eu faço quando estou sozinho, sei lá, no meu quarto, tomando banho. Puxa, esse Deus com certeza vai estragar tudo. Estraga o meu amor, estraga a minha vida profissional, estraga a minha vida acadêmica, né? Quantos de nós não conseguimos passar em provas porque colamos, mas aí Deus é justiça. E porque Deus é justiça, não pode trapacear. Então esse Deus, ele simplesmente vai estragar toda a minha vida. É muito chato servir um Deus que é Senhor quando eu quero ser Senhor. É muito chato servir um Deus que é Senhor quando eu quero ser servido. Porque esse Deus vai dizer na sua palavra que Ele é quem deve ser servido e não eu. Então, é por isso que é muito chato servir a Deus. Só que nós precisamos prestar mais atenção em algumas coisas, porque no versículo que nós acabamos de ler, ali onde ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de conhecer-se de um e amar o outro, ou se ele voltará a um desprezar o outro. Esse pode, onde ele fala que ninguém pode, eu aprendi uma pregação, esse pode, ele não está dizendo apenas que Deus não permite que eu sirva a dois senhores. Esse pode tem um sentido diferente. Não é que Deus não deixe eu servir a dois senhores, mas é que na verdade é impossível. Ele não está dizendo: eu não permito que você sirva a dois senhores, não. Ele está dizendo: não tem como, não tem maneira, não tem jeito. Ninguém é capaz de servir a dois senhores. Não tem como. O que ele está dizendo é que se você vive para você mesmo, você não vive para ele. O que ele está dizendo é que se você, na sua vida secreta, exalta Satanás e não exalta Deus, é porque você não serve a Deus, você serve unicamente Satanás. O que Deus está dizendo é que se você prefere ir numa festa de vez em quando na igreja, vai só na festa então. Porque Deus não te quer pela metade, Deus te quer por inteiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como, não há maneira, ninguém é capaz de servir a dois senhores. Ou você vive para Deus, ou você vive para você mesmo. Em João capítulo 6, a partir do versículo 60, conta a história de que Jesus estava pregando o Evangelho e ele, pensa comigo, ele estava caminhando e uma multidão atrás, vamos supor 500, uma multidão. Aí Jesus viu que era muita gente. Jesus começou a falar do verdadeiro Evangelho, do Evangelho de renúncia, né? A gente não gosta tanto de pregar, mas Jesus começou a falar do Evangelho de renúncia. E muitos disseram, com isso, muitos o deixaram. É como se tivesse 500 pessoas, ele está caminhando, começa a falar do Evangelho de renúncia, quando ele olha para trás de um, tem 20, 30 pessoas. Na verdade, das 500 ficou só os discípulos. Aí eu não sei, Jesus, quando isso aconteceu, Jesus não ficou assim: ai gente, pelo amor de Deus, voltem, fiquem comigo, por favor. Ele não disse isso. Jesus ainda olhou para os discípulos e falou: e vocês não vão embora também? Jesus não precisa de nós, a gente que precisa dele. Se você não for para o céu, com certeza ele vai ficar triste, mas o céu não vai deixar de existir por sua causa. Agora, a sua eternidade depende dele, a dele não depende de você. Eu
Senhor e nós somos servos. Nós somos filhos e Ele é Pai. Ele é grande. Ele é santo. E sabe por que a gente acaba servindo dois senhores? Porque de tanto falar que Ele é santo, a gente meio que perdeu essa ideia do que é Deus ser santo. Né? Porque se eu perguntar para vocês o que significa dizer que Deus é santo, a grande maioria vai dizer que Deus é santo significa que Deus não tem pecado, ou que Deus é puro, ou que Deus é reto. Mas essas coisas não definem a santidade de Deus. Santidade de Deus não significa dizer que Deus não tem pecado. Como nós sabemos, a palavra santo significa separado. Vocês sabem disso? Amém? Então, quando nós dizemos que Deus é santo, nós estamos dizendo que Ele é separado de tudo que há. Significa dizer que Ele é acima de todas as coisas. Ele é tão acima de nós que Ele não se encaixa, que Ele não se enquadra em nenhuma categoria, a não ser a categoria dele mesmo. Isso é dizer que Ele é infinitamente mais do que nós possamos sonhar ou imaginar. Por isso que os anjos de eternidade e eternidade proclamam que santo, santo, santo é o Senhor. Deus não é santo porque Ele é puro. Deus é santo porque só Ele é puro. Deus é santo porque só Ele é reto. Só Ele é grande, só Ele é justo, só Ele é eterno. Só Ele é o Todo-Poderoso. E todas essas coisas fazem dele esse ser separado, diferente, santo. Santo. Isso significa dizer que Ele é santo. Nós precisamos enxergar Deus como Ele verdadeiramente é. Porque a nossa eternidade depende disso. Você não vai chegar no céu e dar um carteiraço de Jesus e dizer: olha, eu ia na igreja, eu ia no passo a repasso, eu ia nos cultos de domingo, então deixa eu entrar. Não, isso não vai acontecer. Vamos olhar nessa Bíblia em Mateus capítulo 7 e vamos ver alguns que pensaram que podiam dar carteiraço no céu. Vamos ver o que aconteceu com eles. Mateus capítulo 7, nós vamos ler o versículo 21 ao 23. Cadê? Amém. Palavras do Senhor também. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo. Nem todo aquele que vai na igreja entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome realizamos muitos milagres. Senhor, Senhor, eu ia na igreja, eu não pregava, não cantava. E Ele nos dirá claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, vocês que vivem na prática do mal. Afastem-se. Nem todo aquele que vai entrar no reino dos céus. É muito bom nós pregarmos a graça, o amor, a misericórdia de Deus, mas se não pregarmos também a justiça, o juízo e a santidade de Deus, não adianta muita coisa. Não adianta pregar um Deus que é bom se você não vai ter contato com Deus, se você vai lá no inferno com Satanás que é ruim. Você precisa entender que Deus é sim misericórdia, Deus é bom, mas Ele é santo e você não vai precisar de qualquer jeito. Amém? Pergunte para nós, já estamos finalizando, mas pergunte para você mesmo, sem responder: por que você vai na igreja? Por que você veio na igreja? Por que você veio aqui hoje? Por que você vai vir amanhã? Muitos vão dizer que vão vir na igreja para assistir o culto, né? Eu vim na igreja para assistir um culto de Deus. Se você vai vir na igreja amanhã para assistir o culto de Deus, eu vou te dizer que é melhor nem vir, então. Porque, como eu falei que eles era chato servir a Deus, é muito chato assistir a cultos. É muito chato mesmo. Você vai ganhar muito mais se ficar em casa assistindo os gols do Brasileirão, ou assistindo aos Silvio Santos, ou Fantástico. Você vai ganhar muito mais ficando em casa do que vindo aqui para a igreja assistir culto. Porque é chato assistir culto. Agora, se você vir amanhã para cultuar a Deus, se você vir amanhã para se entregar a Deus, se você vir amanhã para proclamar que Ele é Senhor, aí então você vai se deleitar, então você vai se deliciar, então você de alguma maneira vai ser transformado, vai ser liberto. De alguma
você vai mostrar para esse mundo que há um Deus em Israel, que há um Deus na quadrangular, que há um Deus em Guarataí, que há um Deus na sua vida. Porque o que adianta se o mundo não vê? Para que existe a igreja? A igreja não existe para te abençoar, a igreja existe para ganhar o mundo para Jesus. Só que quem é a igreja? Nós já aprendemos que a igreja não são essas quatro parentes, a igreja somos nós. Só que será que o mundo enxerga Deus em nós? As pessoas enxergam Deus em nós? As pessoas chegam perto de você e, poxa, eu posso até não servir esse Deus, mas dá para ver que você o ama. As pessoas enxergam isso. Ou você é aquele cristão meio gente boa, que não gosta de falar de Jesus para ninguém, às vezes tem vergonha o nome de Jesus. Será que ele crê? Será que as pessoas de fora entendem por que os anjos do céu passam a eternidade inteira proclamando que santo, 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 santo é Ele? Será? E se eles não enxergam, será que a culpa não é nossa? Porque, não sei se isso já aconteceu com vocês, eu recebo me converti, fiz isso e já vi também outros fazerem. Pensar é tipo assim, puxa vida, eu vou para o céu para ficar toda a eternidade aqui. Santo, santo, santo. É isso que eu vou fazer para sempre. Poxa, esses anjos do céu, será que não tem algo melhor para fazer do que ficar o tempo todo assim? Será que Deus nos obriga a eles? Não, gente. A gente só pensa assim porque a gente não enxerga a Deus. Porque os anjos, eles enxergam a Deus. Porque eles enxergam a glória de Deus. Eles proclamam de boca cheia. Eles podem ter outras coisas para fazer, mas eles gostam, eles preferem proclamar a santidade, a eternidade, a realeza, a majestade do nosso Senhor. Ele é santo, Ele é eterno. E nós precisamos entender que somos nós que precisamos dele. Né? Eu também, outra coisa, termo que eu não gosto muito de usar, eu vi um pastor pregando sobre isso, que as pessoas falam lá na igreja que eu vou aceitar Jesus. Eu não gosto, eu nunca li na Bíblia essa palavra aceitar Jesus. Eu vou lá aceitar Jesus como Senhor. Olha, você aceitando ou não, Ele é Senhor. E na verdade não somos nós que precisamos aceitar Jesus, é Ele que precisa nos aceitar. Ele já nos aceitou quando Ele morreu naquela cruz, naquele dia, no meu, no seu, no nosso lugar. Muitas vezes nós vamos à igreja e as pessoas falam pra gente, poxa, faz isso que Deus vai te honrar. Se vocês já ouviram, lê a Bíblia que Deus vai te dar tal coisa. Dá o dízimo direitinho, Deus vai te abençoar financeiramente. Só que esses dias Deus falou uma coisa comigo, para que nós não precisamos olhar para o futuro. Você não precisa vir na igreja fazer as coisas para ser abençoado depois. A recompensa de Deus não está no depois. A recompensa de Deus está no que Ele já fez lá atrás. Foi Ele quem te amou primeiro. Se Deus não fizer mais nada para você nessa vida, já valeu o sacrifício que Ele fez por nós. Nós éramos para estar no inferno agora. E por amor, por causa do amor por Ele, nós temos esperança para comer uma comida amanhã de manhã, para poder jantar, para ter o teto sobre as nossas cabeças, para se sentir seguros. É por causa do sacrifício dele. Deus não precisa fazer mais nada por nós. Ele já fez tudo o que Ele precisava fazer. Ele morreu por nós. Ele te ama. Apesar do nosso pecado, apesar da nossa maldade, Ele nos ama. Então, depois disso tudo, a conclusão que eu chego é que, na verdade, é bom servir a Deus. É bom servir um Deus que é amor quando eu percebo o tamanho do meu pecado e percebo que esse Deus me perdoa. É bom servir um Deus que é perdão quando eu percebo que eu não merecia perdão, mas Ele escolheu perdoar. É bom servir um Deus que é Pai quando eu me encontro perdido sem alguém para me proteger. É bom servir um Deus que é santo quando eu descubro que é por causa da sua santidade que todo pecado será julgado e destruído. É bom servir um Deus que foi sofrimento porque Ele sofreu um dia para que um dia nós nunca mais sofrêssemos. Eu não sei se você reclama de Deus quando você sofre, mas saiba que Jesus foi e passou o maior sofrimento que o ser humano poderia passar para que um dia o sofrimento fosse destruído, para que um dia nós vivêssemos com Ele sem sofrimento. Só que para isso nós precisamos ter uma vida de renúncia aqui. Para isso nós não podemos olhar para as pessoas do mundo e achar que a vida delas é melhor.
Ai, Jesus, não sei se eu te aceito hoje. Não sei se o Senhor merece que eu vá na igreja. Não sei, poxa, aqueles irmãos são tão chatos. Olha, com todo respeito, mas se você deixa de vir na igreja, se você deixa de adorar a Deus por causa de irmãos, é porque você não enxerga o tamanho da grandeza de Deus. Porque se Deus olhasse para os irmãos, Jesus foi traído, Jesus foi humilhado pelos irmãos, mas ele olhou para o Pai. Quantos lembram aqui de Timóteo? Timóteo, quando ele estava morrendo, ele estava sendo apedrejado, e mesmo assim preferiu enxergar a Deus. Quantos lembram? O Timóteo tinha duas coisas para enxergar: tinha o Pai nos céus e Jesus à direita, e tinha as pedras. Se Timóteo tivesse olhado para as pedras, ele não iria até o fim. Assim como nós, se nós olhamos para as pedras, se nós olharmos para as tribulações, se nós olharmos para o castigo, se nós olharmos para o pecado dos outros, nós não vamos conseguir ir até o fim. Mas Timóteo, apesar de ser apedrejado, não olhou para as pedras. Ele preferiu olhar para os céus abertos. Ele preferiu olhar para a glória de Deus. Ele preferiu olhar para Deus Pai, e Jesus é a destra dele. Então eu não sei o que a igreja fez para você, eu não sei se a igreja te feriu, mas se a igreja fez alguma coisa para você, não faz disso o seu caminho para o inferno. Porque se você for para o inferno, não adianta você chegar lá e falar: ah, Jesus, eu vim aqui por causa daquele irmão. Não interessa. Ninguém está carteiraço em Deus. Você precisa dele, não ele de você. Enxerga a glória dele. Enxerga que ele sofreu tudo o que ele precisava sofrer por você. Ele não olhou para os irmãos, ele não olhou para as pedras, ele não olhou para nada. E geralmente quando a gente prega esse tipo de palavra que confronta o nosso pecado, muitos acabam se sentindo ridículos, muitos acabam se sentindo imperdoáveis, muitos acabam se sentindo assim: ah, eu não mereço ser salvo mesmo. Então, para finalizar, eu quero te falar uma coisa. Se você entendeu o seu pecado, se você percebeu que você não é uma pessoa tão boa como você pensava antes, foi por você que Jesus morreu. Foi para os perdidos que ele veio fazer um caminho. Foi para os doentes que o médico dos médicos veio fazer uma cura. Foi para os órfãos que ele se fez pai. Eu não sei, eu não conheço o seu pecado, eu não sei o tamanho do seu pecado, eu não sei o que você ia fazer, se fosse o que você fez durante o culto, o que você poderia fazer em casa depois do culto, mas eu sei de uma coisa: o poder de Deus para salvar é maior do que o poder do seu pecado para condenar. O poder da graça de Deus para salvar é maior do que o poder da ressurreição, é maior do que o poder da morte. O sangue de Jesus tem poder para nos lavar. Não existe pecado sujo demais que ele não possa lavar. Não existe doença demais que ele não possa desfazer. Não existe alguém pecador demais que ele não possa amar. Ele diz na sua palavra que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o que é isso? O que quer dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Isso é dizer que aquela pessoa que não se dava bem com os irmãos e fugia da igreja, essa mesma pessoa vai ser usada para trazer irmãos para a igreja. Isso significa dizer que os homens que olhavam pornografia, como eu falei no começo, foram perfeições celestiais. Isso significa dizer que as mãos que roubavam serão usadas para curar os enfermos. A boca mentirosa será usada para pregar a maior verdade de todos os tempos. Isso vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por favor, se coloque de pé em reverência a Ele. Feche os seus olhos. E eu sei quantos aqui podem nos contar o Senhor dizendo: meu filho, eu sei que você é pecador, eu sei o tamanho do seu pecado, eu sei o tamanho do seu erro, eu sei que você é um antigo, eu sei que a sua roupa secreta não me exalta, eu sei que muitas vezes você é podre, que nem todo mundo sabe, mas eu sei, meu filho, que você é podre. E diante de tudo isso, diante do seu pecado, diante da sua maldade, eu tenho algo para te dizer, meu filho: eu te amo mesmo assim. Eu te amo, eu estou aqui para te purificar, eu estou aqui para te exaltar, eu me despido da minha glória, para que você pudesse um dia estar comigo. Então, uma coisa, gente: a humilhação de Jesus não começou na cruz. Jesus levou o mundo por nós, já foi uma humilhação para ele. Jesus foi se tornado um homem, sendo santo, era humilhante, e ele se humilhou por nós. Ele apaga o seu passado, não importa o que
Ele te deu onde pregar, você vai pregar mesmo assim. Se um dia Ele te deu onde cantar, você vai cantar para multidões, alcançar a Ele mesmo assim. Se um dia Ele te deu onde mostrar teatro, te pastorear, mesmo que você tenha pregado, Ele apaga o seu passado e escreve uma nova história. Ele é amor, Ele é santo. Ele está aqui para te perdoar. Por favor, todo mundo repita essa oração comigo. Todos juntos. Senhor Jesus, perdoa-me, porque eu não enxergava a tua santidade. Mas agora, a partir de hoje, eu quero ser teu filho, refletir a tua glória. Eu te recebo no meu coração. Por favor, me aceita de volta. Faz de mim o resplendor da tua glória. Faz de mim alguém que fará o mundo ver que há um Deus no Evangelho da Câmara, que há um Deus que caminha para mim, que há um Deus na minha casa, e que esse Deus é amor. E agora, continuando com seus olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta. Existe alguém aqui que nunca entregou a vida para Deus antes? Está todo mundo de olho fechado. Se você nunca entregou a vida para Deus, ou se você pensa que está afastado de Deus, não está tendo a vida com Deus, levante a sua mão. Seja sincero diante de Deus. Se você acha que a sua vida não tem exaltado, mas hoje você quer se arrepender, hoje você quer ser transformado, hoje você quer ser restaurado, levante a sua mão. Levante a sua mão e adore Ele. Levante a sua mão, exalte, cante, declara o nome dele, que Ele vai te transformar. Ele vai te transformar. Vamos para terminar os dois agora. Existe um texto em Atos, continua de olhos fechados, em Atos, capítulo 19, se não me engano, onde o povo de Jesus começou a pregar as boas novas do Evangelho na cidade que era da deusa Diana. E por causa disso, os efesianos daquela cidade que dependiam de Diana, que adoravam Diana, ficaram por 2 horas declarando que grande era a Diana dos Efésios. Uma cidade inteira ficou 2 horas exaltando Satanás. Então, para nós finalizarmos essa palavra, antes de nós começarmos a brincar, a nos divertir, eu quero te convidar a por 1 minuto nós levantarmos as 15 colunas de joelhos e prostrar, mais adorar mesmo. Declarar que Ele é santo. Só isso que você vai falar, que Ele é santo. Começa agora. Quem quiser se ajoelhar, se ajoelha. Todo mundo levanta as mãos. Proclame que santo, 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 santo é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Pai da eternidade, Maíte da Cunha, El Shaddai, Todo-Poderoso, Jesus Cristo, santo, santo, só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai, só o Senhor é eterno, só o Senhor é Todo-Poderoso, o Todo-Grandioso, toda língua confessará, todo joelho se provará, e todos saberão dizer que Jesus Cristo é Deus, obrigado, Senhor, nos ajuda a ser a partir de hoje, nos ajuda a ser transformados, renovados pelo Espírito. Hoje nós entregamos a nossa vida, nós entregamos totalmente em Ti, Senhor. Nossa cristãos, nós seremos diferentes, a nossa vida secreta não vai mais exaltar o diabo, mas vai exaltar a Ti, Senhor, a Ti. O mundo vai ver o cristão, o mundo vai ver os órfãos vão ver que eles têm pai, as prostitutas vão ver que elas têm marido, os doentes vão ver que existe a cura. Ele é santo, 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 por toda a eternidade. Agora aplauda o Deus que é santo. Aplauda. Toda a glória a Jesus, Filho de Deus, de Deus. Amém.